Olá, tudo bom? Mais uma manhã em São Paulo e hoje é o nosso último dia aqui. Eu tirei a parte da manhã para poder descansar um pouco. Estou bem exausto. Foram 3 dias, 4 dias de aproximadamente 15 horas de serviço, iniciando o dia por volta das 7, encerrando o dia por volta das 22 horas, todos os dias. E aí a gente tem sempre aquele momento de conversa, de network com os empresários, com os fornecedores, e isso é muito importante. E é interessante como que a gente se dedica para poder fazer negócios, como a gente sai do nosso estado, viaja horas de avião, pega a família, vai, se envolve, se dedica, ligações durante todo o dia, e ainda tem a empresa que fica com os colaboradores, tem os desafios da rotina do dia que não mudam. Então você incorpora a rotina do dia mais aquela atividade nova. É algo bem intenso, mas a gente faz. A gente faz porque existe um propósito. Então, eu venho, através dessa reflexão, desse momento que eu estou vivendo, trazer a mesma reflexão para você e para mim, no nosso propósito de servirmos e compartilharmos a palavra do Senhor. Ao longo de todo esse período que eu estive aqui, por diversos momentos eu tive a oportunidade de abençoar pessoas e despedir das pessoas, e nesses momentos eu sempre abençoava, Deus te abençoe. E é muito interessante, porque algumas pessoas chegaram a perguntar, vocês são cristãos? E ao longo da conversa isso acontecia. Pela forma, às vezes, de falar, de se comportar, de não aceitar determinadas brincadeiras. E é muito interessante quando a gente se envolve com a palavra e acaba carregando essas marcas no nosso dia a dia. É muito necessário. Se nós queremos ter um estilo de vida que reflita a vontade de Deus e reflita a essência, os princípios e os valores que a Bíblia nos ensina. Isso é importante para que as pessoas elas tenham, através de nós, esse contato com o Evangelho. E uma pessoa em especial falou que estava muito feliz com essa nova etapa e de tudo que nós estamos vivendo, e eu pude dizer o quanto que Deus foi importante para estarmos vivendo todas essas novas conquistas. E é isso. Continue, vale a pena tentar, vale a pena pagar o preço, ainda que inicialmente as coisas não estejam do jeito que a gente goste, ainda que os resultados não estejam aparecendo como nós esperamos. O plantio daquela semente, seja qual for, seja na área que for, ela vai gerar frutos. É só uma questão de tempo. Então, plante boas e novas sementes todos os dias e colha os maus frutos, sabendo que um dia, se você parar de plantar más sementes, você vai parar de colher maus frutos. Não se torne uma pessoa revoltada porque você ainda está colhendo maus frutos de um mau plantio. É apenas uma consequência. Não se revolte, não fique indignado com Deus, não culpe a Deus, mas pelo contrário, viva com a consciência de que eu errei e agora eu estou pagando pelos meus erros e tendo que refazer a minha horta. Eu acho que é a consciência daquilo que nós todos devemos fazer como conhecedores daquilo que Deus nos deixou de orientação através da palavra. E é isso. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã, uma manhã linda que o Senhor nos deu,
uma manhã de entrega, uma manhã de busca, uma manhã de contato com a Tua presença. Eu dedico essa manhã de forma muito especial para o Senhor. Eu tinha outras coisas que eu deveria fazer hoje, mas eu quero dedicar ao Senhor, dedicar à minha família, dedicar a todos esses que estão aqui comigo nessa oportunidade. Alcança os nossos familiares, alcança a minha esposa, alcança a minha filha que está sendo gerada, alcança cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo e se revela através da Tua palavra nesse momento. Que o Senhor ainda esteja comigo no final dessa viagem, nos trazendo de volta para o nosso lar e nos protegendo. Derrama do Teu sangue de proteção, Jesus, sobre as nossas vidas, repreendendo todo mal e toda retaliação do inferno. Eu rejeito toda tristeza que venha do mal, toda tentativa de frustrar os planos do Senhor nas nossas vidas. Eu te peço que o Senhor alcance essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento e que o Senhor traga ânimo para que todos continuemos a plantar boas sementes na Tua presença. É isso que nós queremos e buscamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá? Eu estou com minha mochila aqui improvisada, de tripé. A iluminação é a iluminação da janela, porque Karen saiu para tomar café. Eu vou ficar de jejum hoje. E a energia do quarto apagou todinha, porque tem que usar os cartões. Ela tirou o cartão, saiu, e aí apagou tudo, desligou o ar-condicionado. Eu tô só com a iluminação da paisagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é. Olha que lindo. Bonito, né? Esse daqui é o dia em São Paulo. Agora são por volta de 9 e pouco da manhã. Hoje, ao contrário de todos os outros dias que a gente acordou 7 e pouco, 7 horas, indo dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Hoje conseguimos acordar 9. Já foi um grande descanso. E ainda tem um dia todo de viagem. Tem estrada que a gente tem que pegar até o aeroporto. Tem que fazer check-out. Mas vamos lá. Capítulo 23 de Mateus, do nosso estudo 1189. Nós já estamos no 23º dia. E se você perdeu algum dos capítulos, só voltar. Cada dia um capítulo. Nós vamos passar aqui 1189 dias juntos. Então, você vai fazer de alguma forma parte de algum momento do meu dia, seja de manhã, à tarde ou à noite. Eu gosto de fazer pela manhã, mas às vezes eu faço um outro devocional, que eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica. Uma ordem cronológica, que é a ordem que as coisas aconteceram certinho na Bíblia, porque a Bíblia, do jeito que a gente lê, não é em ordem cronológica, é em outra ordem. E eu tenho esse devocional que eu faço com o propósito de ler a Bíblia em menos tempo. Eu até modifiquei um pouco esse propósito por conta de me dedicar mais ao nosso propósito do devocional de um capítulo por dia. Mas tem sido bênção de qualquer forma. Vamos lá. Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Que legal isso, gente. Jesus falou para honrar a liderança daqueles homens que são os sacerdotes, né? Os fariseus e tal, essa galerinha que está lá.
na liderança de Israel, porque são pessoas que descendem da liderança de Moisés, se assentam, como diz aqui no texto, se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, assumiram o posto de Moisés. E aí ele fala para fazer o que eles fazem, mas não fazer o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem, porque eles não fazem o que falam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, eles pedem, cobram, instituem regras muito pesadas, mas eles não querem fazer isso não, só está mandando você fazer. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes, nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados Rabi. Jesus é chamado de Rabi por várias vezes, e Rabi é um termo de mestre. Rabi é mestre, exatamente isso. Então, Jesus nunca pediu isso. Só que como ele ensinava, ele era como se você... Não tem essas pessoas que gostam de ensinar? E aí você olha para elas com admiração e fala, é um professor para a minha vida. Seria equivalente a isso. Ele não se formou em pedagogia. Ele não exerce nenhum cargo instituído por homens, mas ele se posiciona com o ensinamento. Então, o Rabi, o mestre, quando falava com Jesus, é porque ele vivia o que ele pregava. Então, ele, em essência, ele era um mestre, ele é um mestre, ele é Rabi, ao contrário desses homens, que só querem a posição de mestre, mas não querem viver aquilo que pregam. Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Também tem essa questão, Rabi, da questão de paternidade, como está explicando aqui. Então, só tem um pai, só tem um mestre, só tem um Senhor, que é o nosso Deus. Então, quando chamava de mestre Jesus, isso estava certo. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, Jesus aproveita essa situação para explicar sobre a forma que o céu funciona. Então, seja servo. Não fica atraindo para você título, não. Não queira ser senhor, chefe, ou o pai de todos. Não é para você isso. Não queira esses títulos. Queira se humilhar na presença de Deus. Queira abrir mão da vaidade, do orgulho, da ambição e viver aquilo que Deus tem para você. Aí você vai chegar em grandes lugares. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Toda vez que fala hipócrita é uma pessoa que fala que faz, mas não faz, entendeu? Então, assim, mudem sua vida e tal, e eu não mudo a minha. Emagreça, e eu não estou fazendo nada para emagrecer. E algumas coisas assim. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Nossa, forte isso. Os versículos estão muito preciosos, por isso todos são, tá? Mas aqui está muito ensinamento em pouquinho espaço.
vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Com os ensinamentos dos fariseus, da forma que eles ensinavam, eles tornavam a caminhada de todo Israel ainda mais difícil. Eles não andavam pelo caminho e nem conseguia deixar ninguém andar, porque eles instituíam tantas regras que não era possível para ninguém, nem para eles mesmos, nem para aqueles que tentavam seguir. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Tem um trecho bíblico que fala que aquilo que é a verdadeira religião é ajudar os órfãos e viúvas, suprir a necessidade deles. E aqui esses homens estão fazendo o contrário, eles devoram as casas das viúvas, ou seja, usurpam o pouco que elas têm. Eles tomam o pouco que elas têm ao invés de ajudar. Isso é o contrário daquilo que era esperado. Outra coisa, toda vez que fala ai de vocês, é algo muito sério, tá? Ai de vocês, ai de vocês. Tipo, vocês não têm noção do quanto de mal que vocês estão atraindo. Vocês não têm noção do tamanho da semente horrível que vocês estão plantando. De novo, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, aquilo que eles faziam, da forma que eles pregavam, as regras que eles colocavam, piorava a vida das pessoas. Ai de vocês, guias cegos, ou seja, eles são cegos e estão tentando guiar as outras pessoas. Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está abrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem. Aqui ele estava falando sobre, infelizmente, aqueles que estavam utilizando da posição sacerdotal para poder ganhar dinheiro. Tinha isso naquela época. Infelizmente ainda tem hoje. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Isso aqui tem um aprendizado histórico. O dízimo era dado de tudo que eles faziam, tá? Então, ofertas e dízimos, na maior parte das vezes, não eram só dinheiro, mas também animais, colheita, porque era a forma de viver deles. E olha só que interessante. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que quer dizer aqui? Eles davam dízimo até das pequenas hortaliças,
os detalhezinhos eles queriam entregar o dízimo e tal, isso é corretinho, com essa legalidade, porque eu ganho 1.221,30 eu dou 3 centavos do 30 centavos. Tá entendendo? Eu dou cada centavinho daquilo que eu ganho. Eu sou correto, eu sou muito certo. Aí na hora que a justiça mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, vocês estão fazendo certo, tá, entrega certinho, faz certinho, mas a justiça, a misericórdia e a fidelidade vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, seja certo, certo em tudo. Então, não vem pagar de religioso, de santão, sendo que dentro de você fica pensando pornografia o dia todo. E aí? Não vem pagar de santão se você não tem nem relacionamento com seus filhos. E aí? Não vem pagar de santão se você xinga e sente ódio das pessoas a cada segundo, se você mata as pessoas dentro da sua cabeça. Você sabia que assassinato não matarás? A ira é como se você estivesse matando a pessoa dentro de você? Você está matando a pessoa. Desejar a morte da pessoa. Anular a pessoa. A Bíblia fala para você amar a Deus acima de todas as coisas e a sua justiça e ao próximo como a ti mesmo. E aí você vai e anula aquela pessoa. Você matou ela da sua vida. Então, nós somos muito fáceis para coar mosquitos. Como diz aqui, nós somos muito julgadores, né? Instituindo moral, falando, que é o que essa galera faz. E isso não agrada a Deus. Então, por isso que a gente tem que andar em humildade, porque nós não temos capacidade de sermos 100%. Então, não sejamos os donos da verdade, porque o único que é dono da verdade, que é a verdade, e que é o caminho, e que é a vida, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus falou isso. Ninguém mais falou isso. Nenhum outro líder religioso, nenhuma outra grande ícone de qualquer religião, ninguém falou que era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Continuando. É pequeno, tá, gente? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Aqui ele já faz uma analogia com utensílios que eram muito utilizados e deixa claro, não adianta por fora eu parecer, sendo que dentro eu estou escondendo um monte de podridão, um monte de trem errado, estou vacilando em um monte de coisas. Então, se for para escolher, do lado de fora, do jeito que tiver, mas do lado de dentro, o mais íntegro, o mais submisso, o mais humilhado na presença de Deus, o mais servo, o mais correto, o mais humilde. É isso que nós temos que nos espelhar e buscar para nossas vidas. Aí que está o diferencial. É assim que a gente agrada a Deus, porque Deus não está vendo o que a gente faz, Ele está vendo o que faz nós fazermos o que estamos fazendo. Ele está vendo a causa, Ele está vendo a raiz. A raiz está escondida aos olhos de todos, mas nunca aos olhos de Deus. Ele quer saber o que está te movendo. Qual o sentimento? Ódio, ira, ganância? Às vezes tem pessoas movidas
fazendo muitas coisas boas aos olhos de muitas pessoas, mas o que está movendo a pessoa é a ganância, são os elogios. Eu quero ser reconhecido. Se nós não nos movermos por princípios, valores e propósito que estão enraizados na palavra de Deus, de nada adianta. Por exemplo, eu estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo não é nunca para atrair elogio e glória e reconhecimento de alguém para mim, porque eu não quero, eu quero colher do céu. Então, se você se identifica com a forma que eu falo e o que está acontecendo aqui, amém, faça isso também. Você quer, de alguma forma, humanamente, reconhecer o que está acontecendo aqui? Faz isso chegar em pessoas que você quer abençoar e é isso. Isso aqui é semente. Seja assim, lança a semente. Do seu jeitinho. Eu não estou aqui para ser um teólogo, eu não estou aqui para ser um pastor, não estou aqui para ser um líder de nada. Deus plantou isso no meu coração, eu só quero fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração para que pessoas como você, assim como eu fui impactado por essa palavra, eu fui modificado por essa palavra, eu fui transformado por meio dessa palavra. Eu só desejo que você e a sua família sejam transformados, impactados e cheios do poder da transformação que vem dessa palavra. A palavra diz: transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. É isso que eu desejo para você e é por isso que eu estou aqui. Continuando. É porque eu falei que eu choro, né? Tinha até tempo que eu não chorava. É impossível falar sobre mudança sem lembrar o quanto que Deus faz diferença nas nossas vidas através daquilo que Ele deixou registrado e a gente deixa guardado na estante, a gente deixa guardado no móvel. Às vezes a gente só usa o celular e aí diz que tá lendo, mas não tá respondendo o WhatsApp, tá respondendo o Instagram. Tira tempo para isso, tira tempo para a palavra, tira tempo para se conectar com a verdade. Vamos continuar. Assim vocês por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. É triste. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Ou seja, eles falam que eles não fariam igual e estão fazendo, mas de forma ainda pior, porque aqueles que mataram os profetas, eles cometeram uma atitude aos olhos dos homens que é errada, é 100% errada. Mas esses, apesar de não estarem matando, eles estão tramando a morte, eles estão matando espiritualmente e emocionalmente as pessoas. E é tão horrível quanto serpentes. Aqui Jesus usa o mesmo termo que João Batista usava. Raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. Jesus fala que ele está enviando profetas, sábios e mestres, não profetas e sábios e mestres, eleito por uma religião, eleito por homens,
mas eleitos por Ele mesmo. Não queira receber títulos de homens, queira receber do céu um título. Assim como Deus falou de Jó com o próprio diabo: vistes o meu servo Jó, homem justo, íntegro, fiel. Que nosso nome seja falado no céu, não porque nós carregamos um título, mas porque nós carregamos a presença de Deus. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. É isso, gente. Compartilhar a palavra, viver a palavra é o propósito, é a verdadeira semente, é tudo do que nós necessitamos para vivermos uma vida segundo a vontade do Senhor. Mas que a gente não viva isso externamente apenas, mas internamente principalmente, porque a gente fala daquilo que está cheio o nosso coração. Que você seja cheio dessa palavra de poder, de alegria, de verdade, de restauração, de transformação, de edificação. E que você seja transformado por essa renovação. E que você transforme tudo ao seu redor, suas amizades, sua família e por onde você passar. Esse é o meu desejo para você, para a sua vida. Que você alcance essa plenitude todos os dias. E não se preocupe, vão ter dias muito ruins, vão ter dias muito pesados, vão ter dias que você vai errar. E errar em coisas que você já sabia, mas não importa. Volte no erro, faça como Davi fazia. Davi, ele errava, mas ele reconhecia o erro dele, ele caía em si e ele se voltava para Deus. Porque o inferno ele quer causar vergonha, ele quer acusar, apontar o dedo na nossa cara. E Deus, ele fica de braços abertos. Foi o que eu falei para uma pessoa essa semana. Assim como um pai dá boas coisas aos filhos e ele espera que ele seja amado por quem ele é e não pelo que ele faz, eu quero muito, muito, muito que minha filha me ame. Eu quero dar muitas coisas boas para ela, mas eu não quero que ela me ame pelo que eu dou. Eu quero que ela me ame por quem eu sou, porque eu sou o pai dela. Eu espero que a gente tenha um relacionamento, eu quero acolher ela, eu quero proteger ela. Assim como Jesus falou aqui, eu queria te proteger, como uma galinha protege os pintinhos. Eu queria te abraçar. Eu queria que você estivesse tão coladinho perto de mim que isso fosse normal. Mas a gente escolhe sempre o caminho daquilo que satisfaz a nossa carne. Então que você possa se aproximar de Deus
por quem Ele é na sua vida e não pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer até é legal e é muito satisfatório. É muito bom ser presenteado por Deus. Eu quero ser presenteado por Deus, mas eu não quero que esses presentes estejam na frente dele. Eu quero abraçar ele e depois receber esses presentes. É só isso. Ele está na frente. Hoje foi mais emocional. Essa palavra é muito forte para mim. E eu fico feliz, apesar de estar chorando. É um choro de alegria, tá bom? Que Deus te abençoe. E é isso. Tchauzinho.